Acharam Salmo capítulo 3. Diz assim, Salmo de número 3: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele me responde do seu santo monte. Eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, ó Senhor, salva-me, ó meu Deus. Fere no queixo a todos os meus inimigos, quebra os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém. Ele está sentado e buscando uma palavra para trazer essa manhã. O Salmo de número 3, que eu estava refletindo e tinha falado comigo, me veio à tona. E aqui nós precisamos aprender algo com o salmista Davi, que foi quem escreveu esse salmo. Nós precisamos entender que todos os personagens da Bíblia têm algo para nos ensinar. Alguns bons, outros ruins, né? Por exemplo, Davi, ele tem bons exemplos, mas também tem maus exemplos. A única pessoa que nós podemos olhar para a Bíblia e copiar tudo, fazer conforme ele ensinou, agiu e falou, é Jesus Cristo. O único homem perfeito, santo, que pisou sobre a terra foi Jesus. Todos os outros têm algo ou positivo ou negativo para nos ensinar. E hoje nós vamos aprender com esse salmo de Davi como precisamos ver Deus, enxergar Deus. Você já se fez essa pergunta? Como eu vejo Deus? Algo bastante importante, interessante. Eu nasci na igreja e tenho visto muito isso. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise, a primeira música que o trio cantou falava: todos nós passamos por provações. Isso é uma verdade. E nos momentos de crise da vida das pessoas, tenho presenciado que é um momento revelador sobre o caráter e sobre a fé daquela pessoa. Cansei de ver muitas pessoas que na igreja pareciam pessoas que conheciam a Deus, pessoas cheias de Deus. Quando vêm as lutas, abandonam tudo, não quero mais esse Deus. Se Deus deixou eu passar por essa provação, não confio mais nesse Deus. Você vê isso na própria Bíblia. O povo que Deus tirou do Egito depois da escravidão. Irmãos, Deus abriu o mar vermelho. Nunca os olhos humanos tinham visto algo parecido. Eles passaram a pé enxutos, em terra seca, atravessaram o mar. Chegaram do outro lado, no deserto, Deus conduzindo, fez cair maná, Deus fez sair água da rocha. Quando Moisés subiu lá para conversar com Deus, para trazer as instruções para o povo, desceu, o povo tinha abandonado o Senhor. Por causa da crise do deserto, construíram um bezerro de ouro e já estavam prestando culto àquele bezerro. Os momentos de crise revelam como nós temos visto o Senhor. E aqui entra esse salmo de Davi. Esse salmo de Davi, ele revela algumas formas importantes e que nós precisamos aprender para, nos momentos de crise, termos e seguirmos esse exemplo que Davi nos deixou e passarmos por esse momento de crise, sabendo quem é o nosso Deus. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava passando, sem dúvida nenhuma, pelo pior momento da sua vida. Pior momento da sua vida, Davi escreveu esse salmo. O pior momento da vida de Davi não foi quando ele foi desprezado pelos seus irmãos, quando foi ungido, não foi quando teve que enfrentar o gigante Golias, não foi quando teve que ir para as guerras, não foi nem no seu adultério. Mas a Bíblia nos diz como Davi chorou, se lamentou e se angustiou quando o seu filho Absalão morreu. Mas quem foi Absalão e qual a dor que Davi estava sentindo? Da traição. Seu próprio filho Absalão intentava matar o pai. Davi tinha passado já por grande desafio, tinha conseguido assumir o trono de Israel, já estava há alguns anos como rei. Absalão tinha matado um dos seus irmãos, a família de Davi não estava legal.
Mas Davi deixa Absalão voltar para o reino, e Absalão começa a fazer o seguinte: todas as pessoas que acordavam, que chegavam cedo para tratar com o rei, a Bíblia diz que Absalão acordava bem cedo para ir conversar com essas pessoas. As pessoas chegavam, ele abraçava, dava um beijo, falava: puxa vida, pena que aqui não tem ninguém para ouvir o seu caso, né? Se eu fosse o juiz dessa nação, se eu tivesse uma posição de rei, eu iria resolver o seu problema. E a Bíblia diz que Absalão ficou 4 anos fazendo isso. Quando ele já tinha influenciado quase todo o país, ele se rebela contra o seu próprio pai. O seu pai tem que sair fugido da cidade de Jerusalém, porque Absalão queria ser rei. E tira o seu pai do palácio, né? O Davi foge com mais ou menos 600 pessoas. E nesse momento de crise, angústia, onde seu próprio filho queria matar ele, ele escreve esse salmo. E aqui nós vemos uma preciosidade, porque Davi nos ensina uma forma que nós precisamos ver Deus, para que no momento das crises da vida, nos momentos das grandes dificuldades, nessa linha tênue, onde que nós precisamos manter a fé, ou abandonar o nosso Deus, que nós possamos realmente honrá-lo e ficar com Ele, porque Ele é aquilo que vai nos fazer sair dessa crise de uma forma vitoriosa, com a cabeça erguida. Davi via nesse Deus, e está ali no versículo 3, onde ele diz: mas tu, Senhor, é o meu escudo, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Davi conseguia enxergar no Senhor como o seu verdadeiro protetor. Davi conseguia enxergar em Deus o seu escudo, aquele que o guarda, que o protege, o que livra. Irmãos, no momento, e uma pessoa como Davi, que tinha já passado por tantas experiências, ele sabia as dificuldades da vida, sabia os problemas. Posição de rei era uma posição sempre ameaçada, e nós vemos no Salmo esse segredo que Davi nos mostra, não apenas da boca para fora, mas de vivência. Ter e ver o Senhor como um Deus protetor. E nós precisamos sempre trazer para a nossa vida hoje. Vivemos em dias onde a violência tem se multiplicado. Temos medo de sair na rua de madrugada, colocamos cerca, câmera e outras coisas para nos proteger. Sabemos que a situação está difícil. Como nós temos vendo o Senhor como protetor? Questão trânsito. Quantos acidentes acontecem por dia em Blumenau? Será que conseguimos enxergar o Senhor como nosso protetor? E muito mais, questões emocionais, pessoas que falam mal de nós, pessoas que querem nos destruir, pessoas no emprego que querem puxar o nosso tapete. Irmãos, precisamos aprender isso com Davi. E depois, lá na frente, ele ainda vai escrever o salmo dizendo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não nos proteger, não adianta a gente fazer nada. Precisamos estar na mão do Senhor. Quando nós conseguimos enxergar isso para a nossa vida, a gente passa a ver de forma diferente. Não que nos momentos de crise, de tristeza, de angústia, nós nos vamos nos abater. Somos humanos, somos de carne. Isso vai acontecer, mas quando nós enxergamos o nosso Deus como o nosso protetor, nós sabemos que tudo aquilo que as pessoas falam, aquilo que tentam nos atingir, as setas que o inimigo lançam sobre nós, só chega em nossas vidas aquilo que o Senhor nos permite, aquilo que o Senhor deixa para nos ensinar, nos moldar e fazer a gente sair dessa crise com a cabeça erguida de uma forma muito mais vigoroso, forte, para suportar as outras dificuldades da vida, quando nós enxergamos o Deus como o nosso verdadeiro protetor. Você tem enxergado o Senhor como seu protetor? Às vezes nós colocamos tantas outras coisas para nos proteger, ficamos tão preocupados. Puxa vida, aquela pessoa está falando mal de mim. Puxa vida, aquele fez isso lá. Eu sei que aquele está maquinando coisas para me destruir. Irmãos, se o Senhor é o seu protetor, descansa nos braços do Senhor, e você verá que tudo isso vai apenas fortalecer a sua vida. Amém? Davi conseguia ver no Senhor como a sua glória, em quem ele tinha prazer. No versículo 3 ele diz assim:
Tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória. E aqui é um ponto importante, onde nós precisamos aprender para a nossa vida. Lá na frente, Paulo vai dizer: se tem alguma coisa para a gente gloriar, irmãos, glorie-se no Senhor. O resto, tudo vai te deixar na mão. Isso aqui é algo tão importante, além de revelar a humildade de Davi. Quando nós enxergamos Davi, nós estamos falando do maior rei de Israel. Nós estamos falando do garoto que matou um gigante, Golias. Nós estamos falando de um grande poeta, nós estamos falando de um grande músico, nós estamos falando de um grande rei. Mas nada disso era glória para Davi. Davi sabia que a glória, ou seja, quando eu falo em glória, não estou dizendo que a gente não possa se orgulhar de algumas coisas que temos, mas estou falando daquilo que dá sentido para a nossa vida. Davi sabia que ele devia e precisava se gloriar no Senhor, e ele fazia isso. A glória da vida de Davi, aquilo que dava um sentido para a sua vida, era o Senhor. Irmãos, isso é algo fantástico, porque no dia a dia, e nós vemos na vida, pessoas que têm colocado o sentido da sua vida em tantas outras coisas. Em bens, onde um carro se torna a prioridade para a sua vida, onde uma casa é o que dá sentido, onde às vezes até pessoas. Se eu coloco, por exemplo, o sentido da minha vida, aquilo que eu me glorio no meu filho, no que ele faz, aonde ele chegou, no que ele pode, o dia que ele morrer, eu perco o sentido da minha vida. O dia que o meu emprego ruir, eu perder o meu emprego, que é onde eu me glorio, onde eu sou reconhecido, onde eu tenho status, ruir, eu perco o sentido da minha vida. Agora, Davi sabia que por ele ter colocado a glória da sua vida, onde ele se gloriava no Senhor, quem poderia destruir o Senhor? Quem é maior que o Senhor? Quem vai vencer o Senhor? Ninguém. Por isso, nesse momento de grande dificuldade, Davi, onde teve que sair de fininho para não morrer, foi para o deserto, saiu do palácio, foi para o deserto, permaneceu firme, porque a glória da vida dele, o sentido real da vida dele, o trono da vida dele, estava o Senhor. Precisamos aprender isso com Davi. Glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Que o Senhor venha ser o sentido real da sua vida. E você vai ver, quando surgir os problemas, quando surgir as dificuldades, quando acontecer catástrofes na sua vida, todos nós estamos sujeitos. Não vamos nos desesperar, porque com o Senhor nós somos vitoriosos. Amém? Davi ainda via no Senhor como o seu ouvidor. Ele diz assim no versículo 4: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele me responde do seu santo monte. Vivemos em dias onde as pessoas estão rodeadas por uma multidão e se sentem solitárias. Precisamos de pessoas, precisamos de amizades, precisamos de contato físico. Mas a gente sabe que chega um momento que a nossa alma clama por algo mais, que não é uma pessoa, que não é palavras humanas, nem sabedoria humana que vai resolver. É aquilo que o grande filósofo falava: em nosso coração há um buraco do tamanho de Deus, e é só Ele que pode preencher. Davi sabia disso, e ele se lançou aos pés do Senhor. Sabia que o seu Deus era um Deus que o ouvia e o respondia, e a sua alma era saciada. Quando você, irmão, estiver na luta, alma angustiada, lembre-se disso: o Senhor é ouvidor. Não há psicólogo que ouça você e responda e tire essa angústia. Às vezes não há pastor, às vezes não há pai, às vezes não há mãe. Há Deus. Há coisas que só Deus pode fazer para a sua alma. Há orações que é Deus que vai responder. Há clamores do teu íntimo
que você precisa se prostrar aos pés do Senhor e falar com Ele. E quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo a coisa certa, porque Ele nos responde. Irmãos, Jesus, Ele deixou isso muito claro. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e fale com o Senhor. O vosso Pai que está no céu irá vos ouvir responder. A gente tem perdido, eu falo aqui, eu creio que todos nós somos crentes já, cristãos, e nós temos perdido o hábito de orar no quarto, orar no momento reservado para o Senhor. Vivemos em tempos onde a gente ora quando chega na igreja e dobra o joelho, aqui 5 minutos antes, às vezes nem isso, ou apenas antes da refeição, sendo que o Senhor nos falou que a solução dos nossos problemas, e eu vou falar que a maioria dos nossos problemas, a solução, meu irmão, escute isso, está lá no seu quarto. A solução da maioria dos nossos problemas está lá no quarto. Entrarmos e abrir o coração para o Senhor. Só que a gente vive num ativismo que não temos tempo para isso. Mas mais uma vez eu digo, precisamos ver a forma que vemos o Senhor. E quando nós enxergamos em Deus, o ouvidor perfeito, aquele que tem uma sensibilidade de nos ouvir e trazer um alívio para a nossa alma, a gente vai aprender a passar mais tempo somente com Deus. Precisamos aprender isso com Davi. Deus, Ele é um Deus ouvidor. E daí na sequência você vai ver no versículo 5 Davi dizendo assim: eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. O Senhor é o nosso sustentador. E é perfeita a sequência desse versículo, porque imagine, num momento como esse, o filho tentando matar, Davi sofrendo a traição dentro de casa, o seu povo, a maioria dos israelitas, estavam com seu filho Absalão querendo matá-lo. Davi, ele era, nesse momento, se tivesse em nossos dias, um potencial a suicídio. Era sem dúvida uma pessoa que estaria no índice aí da depressão. Só que o que ele faz? Dorme tranquilo, pega no sono, acorda, como se nada tivesse acontecido. Estava no deserto, longe do seu colchão macio do palácio, e mesmo assim consegue ter um descanso pleno. E ele reconhece que tudo isso porque Deus é o sustentador da vida dele. Irmãos, quando conseguimos ver Deus como o nosso verdadeiro sustento, como aquele que nos sustenta, nós não precisamos ficar enchendo a bola de alguém, sendo falso com alguém para conseguir alguma coisa. Não precisamos nos adequar a coisas e padrões, seja na empresa, seja na escola, seja na vizinhança, seja na igreja, seja onde for, para querer subir de cargo, para querer ter um nível melhor, para querer ter um melhor sustento. Precisamos aprender a fazer a vontade do Senhor, ter o Senhor como o nosso caminho, como o nosso conselheiro, como aquele que precisamos seguir, trilhar. E aí nós vamos ver que Ele será o nosso sustento, aquele que vai nos manter, aquele que nos vai dar força. O que temos visto na igreja hoje? Pessoas esquecendo o que o Senhor nos falou. Olha para o lírio do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. Olha para as aves aí do céu, o pardal. Você não vai ver um pardal morrer de fome, porque Deus está sustentando ele. E Jesus diz: quanto mais vocês, meus filhos, meus amados, você acha que o pai de vocês vai esquecer de vocês? Só que precisa ser feita uma coisa: entregarmos a nossa vida em Deus, deixar que Deus guie a nossa vida, os nossos negócios, os nossos planos, deixar que o Senhor nos use no trabalho, na escola, onde for, mas precisamos ter o Senhor no trono da nossa vida, entender que Ele é o nosso sustentador. E quando nós temos essa capacidade, nós sabemos e entendemos o que é o básico do cristianismo.
não vamos para o trabalho para ganhar dinheiro, também, mas nós vamos para o trabalho para fazer a vontade do Senhor lá, para ser luz lá. Eu não vou para a escola para estudar, antes de ir para a escola para estudar, eu vou para a escola para ser luz, para ser um canal de Deus, e consequentemente, através disso, para ser exemplo, as minhas notas vão ser boas. Eu não vivo para mim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a chave do Evangelho, e é isso que Davi conseguia enxergar na vida dele. E quando nós olhamos o caráter de Davi, principalmente revelado nos momentos da dificuldade, nós começamos a entender um pouquinho melhor porque Davi era homem segundo o coração de Deus. Irmãos, Davi fez tanta besteira que muitos de nós jamais vamos cometer na vida. Coisas graves, como traição, como assassinato, como outras coisas. E ele ainda foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas eu consigo enxergar em Davi alguém que não usava máscaras, alguém que tinha a coragem de, no momento certo, se humilhar, no momento de ira, abrir o jogo para o Senhor. Nós vamos ver agora, quando ele fala de um Deus pelejador, ele queria que Deus quebrasse a boca, desse um soco nos lábios dos seus adversários, quebrasse os dentes dele, mas ele não escondia o que ele estava sentindo do Senhor. Ele era uma pessoa que, diante de Deus, estava aberto. Senhor, eu sou isso aqui, eu sou isso aqui. E nos dias de hoje, irmãos, o Senhor está me levando a falar disso. Na verdade nem estava no meu esboço. Dentro da igreja e fora da igreja, às vezes até dentro da própria casa, nós queremos colocar uma máscara. Colocamos uma máscara porque se o pastor descobrir essa minha verdadeira pessoa, o que ele vai pensar de mim? Se o meu chefe descobrir que eu fiz isso, que eu sou isso, se a minha esposa ou o meu esposo descobrir isso. E a gente vive a vida de aparência. E aqui, voltando naquele ponto, você e Deus no quarto, lá não adianta máscara, lá não adianta um terno bonito, uma gravata bonita, uma roupa social, um cabelo penteado, não. Na presença de Deus e em Deus, Ele consegue enxergar quem nós somos. Mas Ele quer ouvir você, Ele quer ver você se abrindo, você se despindo da tua máscara, da tua fantasia, e sendo você. A partir daí, irmãos, os momentos de crise das nossas vidas, eles vão passar de uma forma que a angústia não irá nos sufocar, a tristeza vai ser suportável, e tantas outras coisas que a gente sente e faz nesses momentos, a gente vai ver que vão ser superadas de uma forma fácil. Mas precisamos tirar as máscaras e chegar em Deus. Deus é o nosso pelejador, ou seja, aquele que luta as minhas batalhas. E Jesus deixou um exemplo muito claro disso, que nós vemos depois os discípulos seguindo, nós vemos depois os pais da igreja seguindo. Deus é quem peleja, Deus é quem faz, Deus é quem está lutando por mim. Enquanto descanso, Ele peleja as minhas guerras, Ele luta as minhas batalhas. Então eu devo sentar e não fazer nada? Não. Você precisa entender que tem coisa que não é para você botar a mão. Você precisa entender que os outros podem fazer o que for contra você. Deixa Deus pelejar as tuas batalhas. Seja apenas fiel a Deus. Você vai ver que as coisas vão acontecer de uma forma que, quando você viu, os teus adversários caíram e você continua em pé. É o que Davi diz: o Senhor é quem ergue o meu rosto, é quem me tira da tristeza e me coloca em lugar exaltado. E nós vemos isso, irmãos, na nossa vida, né? A gente não gosta de saber que tem alguém falando da gente. A gente às vezes quer ir lá, tirar limpo, e quando alguns não caem no erro de fazer a mesma coisa, pagar com a mesma moeda. Está falando de mim, vou falar dele, vou falar dela. Fez isso para mim, vou fazer também para ela, para ele. E a gente quer lutar guerras que não era para a gente se preocupar. Pessoas que estão cavando a própria cova, e a gente vai querer lá fazer a mesma coisa. Irmãos, comece a enxergar a Deus
como aquele que guerreia por você, aquele que peleja as suas lutas. Só que isso aqui não é teoria, não é apenas um belo salmo, um belo cântico que Davi escreveu. Nós vemos isso na prática na vida de Davi. Veio um tal de Simei. Quando Davi estava fugindo de seu filho, começou a maldizê-lo. Isso, maldito, perdeu o trono, Deus não está contigo, e tal. Davi diz: ok, não vamos. Os soldados, Davi estava com mais ou menos 600 soldados. Deixa ele, está jogando pedra em mim, está me humilhando. Se o Senhor estiver comigo, eu sei que eu vou voltar para Jerusalém e Ele vai me restituir o trono. Deus era o Deus pelejador. E Deus também, Davi o via como o Deus salvador. E aqui a gente já vai começar a finalizar. Davi, depois da sua fuga, ouve falar, chega-lhe a notícia que o inimigo dele estava morto. O filho de Davi, Absalão, tinha sido morto num confronto. E nós vemos que Davi passa essa crise, sente tristeza, se angustia, mas ele volta para Jerusalém, assume o trono, vive mais alguns anos desfrutando paz, alegria, e ele vê o seu filho Salomão crescer e assumir o trono, que daí agora sim ele deixou para o seu filho. Davi passa por essa grande dificuldade na sua vida. Nós vemos que com cabeça erguida, nós vemos que Davi chega lá do outro lado como vitorioso. Não precisou se rebaixar ao nível de seu filho para conseguir alguma coisa, mas colocou a sua fé em Deus, enxergando em Deus um Deus pelejador, um Deus salvador, um Deus ouvidor, aquele que sempre está com ele, o protegendo como escudo. E aqui, irmãos, finalizando, todos nós passamos por lutas, todos nós temos as nossas dificuldades, e a nossa vida, com certeza, não sei quantos anos nós vamos viver ainda, uns talvez 10, uns 20, uns 30, uns 40, uns 50. Nós precisamos entender uma coisa: do jeito que o mundo está, nós ainda vamos ter muitas dificuldades, nós ainda passaremos por muitas crises, seja com filho, seja com pai, seja com irmão, seja você mesmo, seja com seu emprego, seja como for. Aí para frente, se não hoje, se você ainda não está talvez num momento difícil da sua vida, você precisa entender que você vai enfrentar grandes dificuldades ainda. Mas você precisa entender que a forma como você enxerga Deus, como você se relaciona com Deus, é o que vai fazer a diferença entre você sair humilhado, abatido, triste, perder a fé, ou você passar por essa crise, por essa dificuldade, com cabeça erguida, como vitorioso e mais forte do que você entrou nessa crise. Veja Deus como Davi o via, e as dificuldades não vão conseguir te derrubar. Houve mais ou menos uns 150 anos atrás, um filósofo chamado Nietzsche, e ele ficou famoso pela frase: Deus está morto. Era ateu, e nós vemos que Nietzsche teve o final da sua vida doente, louco e em crise existencial. Hoje nós temos visto, vocês conhecem pessoas que perderam o sentido da vida depois de passar por uma grande dificuldade, e que nós possamos entender que não estamos imunes a nada, não estamos imunes a problemas financeiros, a problemas familiares, a problemas conjugais, problemas espirituais, mas precisamos entender que o lugar que o Senhor toma em nossa vida, como vemos, fará grande diferença nesse momento. Amém? Vamos colocar em pé, fazermos uma oração, para que nós possamos realmente deixar o Senhor nos guiar,
deixar o Senhor conduzir os nossos passos. E quando nós passarmos por essa linha tênue da dificuldade, eu não venho cair, eu não venho tropeçar, mas eu venho entender e pedir a ajuda do Senhor para estar de pé. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, ouvimos a Tua palavra, Senhor, e o grande exemplo que Tu nos ensina através desse salmo, através da vida de Davi, que passou por grandes momentos de dificuldade, mas pela forma que ele o via, o enxergava, se relacionava contigo, Senhor, ele pôde manter-se em pé. Ele pôde, Senhor, sair fortificado e com a cabeça erguida dos problemas da vida. E aqui estamos nós, Senhor, milhares de anos depois, servindo a Ti, tendo um privilégio muito maior de conhecer o Teu Filho Jesus e termos o Espírito Santo habitando em nossas vidas. Mas sabemos e reconhecemos, Senhor, que tantas dificuldades da vida, palavras que nos foram lançadas, calúnias, Senhor, dificuldades financeiras, dificuldades espirituais, dificuldades na família, no casamento, tantas coisas, Senhor, tem tentado nos destruir, tem tentado, Senhor, tirar a nossa fé em Ti. Tantas coisas, Senhor, tem tentado roubar, Pai, o nosso relacionamento contigo. E às vezes, Senhor, nós temos deixado, Pai, a desejar em tantas coisas, tudo isso porque temos visto, Senhor, o Senhor de uma forma diferente, de uma forma errada. Mas abre, Senhor, os nossos olhos, para que possamos ver, Senhor, que Tu és o Deus Criador do universo, e tem o mundo na palma da mão, tem o controle de todas as coisas. E nós queremos, Senhor, aqui entregar as nossas vidas a Ti. Queremos aqui, Senhor, deixar que o Senhor governe os nossos passos, Senhor, nos conduza no Teu caminho, para que nós possamos, Senhor, permanecer firme no momento das dificuldades. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar esse culto com o hino Te Louvarei, louvando e exaltando ao Senhor, e afirmando que até nos momentos de mais dificuldade da nossa vida, permaneceremos firmes. Tu queres estar, Senhor, ouça essa oração, Pai, junto aos Teus pés. Onde queremos estar, Senhor, Pois prazer maior não há que me render e Te adorar. tudo que somos e temos, Tudo que há em mim, quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. levante sua mão e declare: Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, perto de Ti, Senhor, junto aos Teus pés. bem junto de Ti, Pai. Pois prazer maior não há Nada é melhor que a Tua presença, nada melhor que a Tua amizade. me render e Te adorar.
tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Levante a tua mão e cante: te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos adorar o Senhor, Te cante e louvarei, faça. Senhor. Te louvarei. Diga: não importa, Deus, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor. Te louvarei, eu te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia, Somente a ti, aplauda ao Senhor. Jesus. Somente a ti serviremos, Senhor. Aleluia.